Meus amores, quero conversar com vocês sobre esse momento que a gente está vivendo. Talvez eu vá tossir em alguns momentos durante essa conversa, porque eu sigo na minha recuperação. Mas essa fase tem muita gente me escrevendo, dizendo: Paola, eu tô estranha, eu tô ansiosa sem motivo, eu tô sentindo uma carência, uma falta, uma angústia, um buraco. Parece que voltei para lugares que eu já tinha curado. E talvez você esteja sentindo isso também. E eu quero te falar, como mentora espiritual de bem-estar, professora de yoga, com toda a honestidade do meu coração, isso não é sinal de fracasso, isso é sinal de expansão. Na Cabala, a gente aprende que a vida ela se move num ciclo constante, que é a luz, o recipiente, que algumas pessoas chamam de cli, algumas pessoas chamam de vaso. Então, é luz, recipiente, luz. A luz é o milagre, a bênção, a resposta, o sim. E o recipiente, o vaso ou o cli, é a preparação. E quase sempre essa fase do recipiente, ela é vivida como o quê? Peso emocional, confusão, dúvida, medos antigos voltando, sensação de falta, vazio, saudade de algo que você nem sabe nomear, vontade de cortar pessoas, lugares, hábitos. O recipiente, ele é desconfortável porque ele alarga, expande você por dentro. É como no yoga, antes de entrar numa abertura de peito, a coluna ela reclama um pouco. Antes de aprofundar num alongamento, o músculo ele treme. Antes de subir numa postura de equilíbrio, você às vezes desequilibra, cai algumas vezes. A expansão, ela dói porque mexe em estruturas que estavam duras, cristalizadas. E além disso, a gente está num momento muito específico do tempo, com várias transições planetárias acontecendo. A gente está no fim da energia do mês de Escorpião, mês de Reshvan, depois a gente entra no mês de Kislev, que é o mês de Sagitário. Então, a energia de Escorpião profunda, emocional, intensa, de limpeza de sombra, e a gente vai se aproximando dessa energia de Sagitário, isso pelo calendário cabalístico, que é a energia da certeza além da lógica, da expansão dos milagres. Sagitário é a famosa semana dos milagres, a temporada dos milagres, onde a realidade parece se dobrar para quem entra nesse estado de confiança e alinhamento. E como se não bastasse, nos últimos dias tivemos explosões solares fortes que afetam o campo magnético da Terra. E o que isso faz com você? Mexe no seu sistema nervoso, aumenta a sensibilidade, traz mais sonhos, intensifica emoções, acelera o coração, altera o sono, aumenta a irritabilidade, traz à tona coisas que estavam lá no fundo. Então, se você está sentindo o corpo elétrico, mais ansioso, com pensamentos acelerados, com vontade de chorar sem motivo, ou mais intuitivo, intuitiva, mais cansado, cansada, você está reagindo a um conjunto energético, emocional, espiritual e astrológico. Nada errado, é a atualização do sistema. E mais um ingrediente chegando, o mês de Hanukkah, que é a energia dos milagres além da lógica, aquele lugar onde um pouquinho de luz dura muito mais do que deveria, onde o mínimo de fé vira uma transformação gigante. E antes do milagre vem a limpeza, antes da luz vem o desconforto, antes da clareza vem essa bagunça interna. Então, para a gente entender todo esse contexto, eu quero trazer um ponto crucial. O perigo de falar demais dos problemas. O que você faz com essa energia pesada importa muito. Uma das maiores armadilhas espirituais é falar demais do problema. Quando você conta a mesma história para 4, 5 pessoas, repete o diálogo mental, revive a cena várias vezes, fala da dor, do drama, da injustiça, do medo, passa o dia processando sem mudar o foco. Você, sem querer, está transformando o problema em altar. Então, nas tradições espirituais, as tecnologias espirituais, se falam de um personagem na Bíblia chamado Esaú, e ele representa dentro de nós o que? A reatividade, ele é a coluna da esquerda, o impulso destrutivo, a inveja, a raiva, o ego exagerado, o lado que quer dramatizar. E os sábios dizem que a gente não deve passar a vida falando de Esaú, por exemplo. A gente fala o suficiente para aprender
e para por aí. Ou seja, eu posso olhar para o meu problema, reconhecer o que eu sinto, entender o meu gatilho, talvez sim desabafar uma vez, duas vezes com alguém de confiança, mas se você fica revisitando, repetindo, dramatizando, pedindo opinião de um de outro para validação, alimentando essa energia com as suas palavras, você começa a fortalecer exatamente aquilo que você quer transcender, porque as palavras, elas são recipientes de energia, mais do que os pensamentos. Pensar, ai, a minha vida tá difícil é uma coisa. Falar isso 10 vezes por dia para 10 pessoas dá forma para essa energia. Então, isso não significa que você não pode falar de nada, que tem que engolir tudo, que não pode pedir ajuda. A gente está, ainda mais agora com o Mercúrio retrógrado, segundo uma das minhas amigas astrólogas, Ana Léo, ela fala, Mercúrio retrógrado é um momento de revisão, até para ir para terapia, que também tem outros planetas em retrogradação. É importante nesse momento você realmente procurar ajuda, procurar terapia, mas como a Cabala ensina e outras linhas espirituais ensinam, significa que existe um ponto de equilíbrio. Falar o suficiente para você clarear, parar antes de alimentar. E eu sempre observo isso nas minhas mentorias. Tem um momento em que a pessoa já trouxe informação suficiente e dali para frente, se continuar, vai virar o quê? Repetição, vitimização, drama. E nesse ponto eu seguro e mudo a pergunta. Tá, e se der certo? E se tudo estiver te preparando? E se essa dor não for castigo, mas realmente uma transformação, uma transmutação? E se isso estiver te afastando de algo que não era para você? Quando você muda a pergunta, você muda toda a química do seu corpo. O cérebro, ele para de procurar evidência do pior e começa a procurar espaço para o melhor. E é natural, a maioria das pessoas que vieram de casas, de famílias, de lugares onde o sistema nervoso estava sempre naquele modo reativo de estou em perigo, e passou por muitas situações de estresse ao decorrer da vida, ou observou muito isso na dinâmica familiar, a pessoa ela já está viciada, acostumada. A zona de conforto dela é estar com esse sistema nervoso parasimpático. Parasimpático não, simpático, essa coisa reativa. Mas quando ela vai para o parasimpático, onde as coisas parecem que estão dando certo, às vezes a pessoa estranha. Às vezes vê, e se der certo? E se tudo estiver me preparando? Às vezes trabalhar essa forma de consciência deixa a pessoa pirando, freaking out, no sentido, meu Deus, tá errado, como essas coisas estão dando certo? Eu sou merecedora disso? A pessoa não se sente merecedora das coisas fluírem de uma forma positiva, porque ela já vem desse padrão desde criança, então é um processo de cura. E a gente está exatamente nesse momento. Como que a gente consegue mudar a química do nosso corpo e se sentir num espaço seguro? É seguro estar nessa nova química do corpo. E isso, eu ouvi até uma história real que mexeu muito comigo e uso também como referência interna de vários reféns, homens, mulheres que ficaram dentro de cativeiro mais de um ano, sem sol, sem poder ficar em pé, sabe? Comendo meio pão por dia, dormindo no lugar sujo, úmido, sem dignidade. E quando eles foram libertados, imagina o que não foi para eles sentir o sol no rosto, respirar o ar livre, beber um copo de água limpo, filtrado, tomar um banho, encostar numa cama de verdade. Imagina o que é isso depois de anos no cativeiro. Essa história mexe muito até com a minha relação de gratidão, que a gente aprende tanto a importância de vibrar na frequência da gratidão. E comecei isso, eu retomei, resgatei algo que eu sempre trago, né? Sempre trouxe nas mentorias, desde quando eu comecei, até o yoga traz muito isso, mas de abençoar e vibrar, elevar a energia da água que eu bebo, do banho, do sol que eu tomo, do vento que eu sinto, a cama que eu tenho nesse momento, a minha comida, o meu cachorro, o meu corpo que se move, independente de eu estar lá ainda com essa tosse, mas assim, eu tô aqui me comunicando com vocês, que bênção é eu poder me comunicar
pós uma semana sem voz. Gratidão não é obrigado, universo jogado pro alto. Gratidão é presença. Por isso que eu te convido para essa semana, após você ouvir essa conversa minha com você, é de fazer uma prática muito simples, que é poderosíssima. Pega um copo d'água, não bebe no automático, segura o copo, olha para a água, sente e diga, nem que seja em silêncio, que bênção poder beber isso. Que essa energia de limpeza, de frescor, de nutrição chegue também para quem hoje está na escuridão. E aí sim você bebe. É o receber para compartilhar. Essa pequena prática reprograma o seu campo inteiro. Você sai da vibração do ai, tá tudo ruim e entra na vibração do uau, tem muita coisa boa aqui. E outra coisa muito importante, não é porque algo é espiritual por fora que ele é espiritual por dentro. A pessoa pode praticar yoga todo dia, tá todo dia lá no Hot Yoga, pode meditar, tá meditando todo dia, pode acender incenso, tem um estoque de incenso em casa, usa japamala, usa roupa de linho, roupas com tecidos de alta frequência, frequenta o templo, a igreja, a sinagoga, o centro, pratica o reiki, usa um monte de cristal, recita salmo, faz ritual da lua, ritual do cacau, ritual do portal 1111. E mesmo assim, se o coração da pessoa tá duro, aquilo tudo pode virar só um perfume por cima de uma sujeira. Sabe aquela pessoa que tem um cheiro ruim e ela vai e joga um perfume por cima para disfarçar? É isso que acontece com a pessoa. Se você usa uma ferramenta de luz sem a intenção de transformar o seu caráter, a luz que entra pode até potencializar a raiva, o julgamento, o orgulho. É por isso que, às vezes, quando a pessoa fica mais religiosa, sem espiritualidade verdadeira, ela às vezes fica mais agressiva, mais julgadora, mais intolerante. Quantas pessoas, até as que recém se convertem, acontece muito isso, né? Por quê? Porque o foco virou a forma, não virou o conteúdo. E o que vale não é a ferramenta, é o que você faz, o que a ferramenta faz com você. Então, se depois do yoga você sai falando mal de alguém, o yoga não entrou. Se depois de um rezo você sai julgando quem reza diferente de você, ou tem uma crença diferente da sua, a luz que entrou foi agarrada pela sombra. E não existe pessoa feita só de luz, nem eu. Muitas vezes eu trago, principalmente quem frequenta as minhas práticas de yoga, o que eu mais falo são dos meus tropeços cabalísticos. Nem eu sou luz o tempo todo, nem você, nenhum mestre, por isso que muita gente acaba se decepcionando com mestres. Contei isso para vocês durante essa semana na comunidade Alma Flow, Amor e Afeto, que tem de WhatsApp, é uma comunidade gratuita onde eu sempre estou colocando mensagem para vocês de texto ou de voz. E uma aluna minha me procurou essa semana falando que ela fez uma viagem, ela até sonhou comigo, e por sincronicidade eu era professora da aula e ela veio falar que ela seguia uma pessoa das redes sociais que trabalha com natureza e espiritualidade, e ela viu que tudo que a moça ensinava, ela não praticava aquilo no retiro, no encontro que elas estavam. Então, tratava as pessoas mal, era ríspida com as pessoas mais próximas. Enfim, caiu por terra tudo que ela seguia ali. Viu esse lado sombra. E o que a gente mais vê é a máscara caindo. Às vezes a pessoa, ela realmente, ela tem esse lado luz ou ela gostaria de ser mais esse lado luz, mas às vezes ela não está nesse momento luz, entende? E numa infelicidade, você vê só a sombra da pessoa e você fala assim, putz, meu Deus, a pessoa é uma mentira. Às vezes a pessoa não é uma mentira, às vezes a pessoa está tentando viver aquilo, às vezes a pessoa ela posta falando daquilo, mas não necessariamente ela vive aquilo. Ou às vezes a pessoa faz isso para ganhar dinheiro mesmo, não sei, eu já falei isso para vocês, eu falei isso já muitas vezes, desde o ano passado eu tô falando disso. O mesmo mercado, o wellness, esse mercado que cresceu de bem-estar, que a gente tem aí creatina em balinha de goma e cresceu muito e virou essa indústria gigantesca, agora é o momento da espiritualidade. O mesmo boom de wellness que nasceu lá na Califórnia, que expandiu no mundo todo, agora o que está acontecendo na Califórnia? Eu estava lá esse mês. Esse lance da espiritualidade,
que aconteceu comigo? E já está acontecendo isso lá. Isso não está acontecendo aqui ainda, sempre, não sei se está acontecendo na mesma intensidade. Mas eu estava lá, sentada num café, num coffee shop, parou um casal, vieram conversar comigo, me chamaram para prestar um serviço pro aplicativo deles de rituais e tal. Eles gostaram de mim, porque lá é tudo muito aleatório. Aleatório não, né? As sincronicidades lá são muito intensas na Califórnia. E, pelo menos comigo, eu tenho uma conexão forte com lá, né? Morei muito tempo lá. E a gente fez uma reunião online, isso faz o quê? Umas 2 semanas, a gente estava fechando os acordos e tudo mais, contratos. E ele estava falando da decepção dele, um dos CEOs da empresa, falando dessa decepção de conhecer tanta gente da espiritualidade que não vive isso, porque virou um mercado, espiritualidade virou um negócio, e a gente sempre viu isso na religião, de várias religiões cristãs, né, de padres, pastores, líderes religiosos, né, que a gente vê esse lado sombra que sobe o ego e tudo mais, mas agora tá muito mais intenso, porque agora tá muito mais em evidência, retiro virou mercado, retiros superfaturados, o novo luxo, né, as marcas grandes, não existe mais essa coisa de uma roupa com um logo gigante na roupa, não, com a marca gigante, não. O que eles querem agora? Eles querem criar centros de bem-estar com espiritualidade, exclusivos. Então, só milionários têm acesso a esse lugar onde eles têm esse resort incrível da marca tal, onde eles vão ter uma prática de yoga superfaturada, com comidas sensacionais, perfeitas, maravilhosas, gostosas. Vocês entendem? Enfim, eu expandi muito para esse lugar, mas eu quero voltar. Todo mundo tem parte curada, parte incura, parte luminosa, parte bagunçada. Até as pessoas mais incríveis têm pontos de sombra. Até as pessoas mais difíceis têm pontos de luz. E a gente vai ver isso cada vez mais gritante, porque é o momento boom da espiritualidade. Olha o tanto de artista e celebridade que tá virando o guru de alguma coisa, que começou a cantar mantra, e a música medicina que agora tá dando dinheiro e começou a produzir música assim. Então a gente vai ver muito isso. E quanto mais a gente vê isso, mais a gente vai ver o lado gritante da luz e da sombra. Isso te tira de 2 ilusões. Tira a ilusão de que tem gente perfeita e tem gente que é totalmente tóxica, porque não é verdade, uma pessoa que é boa para mim pode ser não boa para você. E se alguém é espiritual, tudo que ela faz é certo. Não. O que existe é com qual lado dessa pessoa você escolhe se conectar. Com qual energia dela você se alinha. O que essa relação desperta em você. E aí entra um tema que talvez você sinta, mas nunca tenha colocado em palavras. O cheiro espiritual, quando a alma exala peso. Tem gente que você sente de longe, ainda mais eu, que a minha intuição é desenvolvida pelo olfato, isso o desenho humano mostra, né? Às vezes é o toque, às vezes é o olfato, às vezes é a visão interna, externo, o meu é o olfato. Tem gente que abre a boca e o seu corpo já fecha. Tem gente que manda mensagem, o seu coração acelera de um jeito estranho. Tem gente que você só vê passando, sei lá, nos seus stories e você sente o plexo solar contrair. E isso é real. Pessoas que reclamam o tempo todo, tratam bem quem elas acham importante e mal quem elas consideram menor. Ou pessoas que invejam, que criticam, que falam mal de todo mundo, que vivem na fofoca, que vibram no nada nunca é suficiente. Essas pessoas acabam exalando um cheiro energético. Não é cheiro físico, é vibração. Quem tem sensibilidade, sente. É por isso que às vezes você não sabe explicar racionalmente. Ah, mas ela não fez nada de tão grave, mas mesmo assim, estar perto dela me suga. Não é exagero. É o seu corpo percebendo algo que a sua mente ainda não traduziu. E quando que a gente vai empoderar essas sensações? E como que a gente consegue entender isso? Sutilizando o nosso corpo para ter essa clareza. E quando eu falo isso, não é de um lugar de julgamento. É um lugar, não é num lugar vingança, ai, senti, não gosto de você. Não é nesse lugar, mas, poxa, como que eu consigo me tratar como a minha melhor amiga, como a minha criança? Como que eu consigo tratar da forma que eu protejo os meus filhos? Como que eu consigo me proteger?
Da forma que eu protejo as minhas amigas ou a minha mãe, como que eu consigo trazer esse senso de proteção para mim, para minha própria vida? É essa a questão. E assim entra num ponto um pouco mais delicado e talvez seja polêmico, mas eu acredito que é muito necessário, que é o fato de você bloquear algumas pessoas. Se você sentir vontade de bloquear alguém, de tirar alguém da sua rede social, ou de não dar mais acesso, de fechar a porta energeticamente, isso é errado? Isso é pouco espiritual? Será que isso é o ego? Será que é porque seu coração está fechado? Ai, tem que me trabalhar aí seu coração, você quis bloquear alguém? Ou isso pode ser luz também? Será que realmente você amar todo mundo, abrir, escancarar a porta para todo mundo, isso é ser uma pessoa espiritual? Ou é uma pessoa que tem de medo de desagradar? O que você acha? E a resposta é de onde vem essa ação? De onde, depende de onde vem. Então, se você vem um desejo de querer bloquear, tirar pessoas da sua vida, ou, enfim, ter esse bloqueio, eu não digo nem só de rede social, mas bloqueio de mensagens ou bloqueio de acesso, se vem da raiva, se vem da vingança, se vem de um desejo de punir, vou bloquear você, eu quero você longe da minha vida porque eu quero te machucar, ou para te provar algo, um impulso cego, quente, reativo, aí sim você está alimentando a sombra. Está vibrando como Esaú, por exemplo, na reatividade e não na intenção. Agora veja bem, se vem da intuição, você pausou, você meditou, vem de uma sensação física clara de peso no seu corpo, um cansaço que sempre se repete quando tem contato com aquela pessoa. Às vezes o contato você vê a pessoa vendo as suas coisas, mas a pessoa nunca interage com você, a pessoa não curte uma foto sua, a pessoa não te manda uma mensagem, a pessoa não vibra por você, mas a pessoa tá sempre lá vendo as coisas. Ou uma vontade de preservar um campo, um desejo de manter o seu processo limpo. Se vem da percepção de que aquela relação se tornou drenante, um entendimento de que aquela pessoa está ali só para medir, só para comparar, só para invejar, aí bloquear se torna um ato de luz. É salte a pureza no yoga. É o aparigraha, que é não acumular o que pesa. É a limpeza de vaso do recipiente que a Kabbalah fala, é a proteção da aura que o Human Design traz. Não é uma vingança, é uma higiene energética, porque às vezes está, ainda mais em momentos que a sua energia está flutuando muito, né? Como a gente está passando por esses momentos, por exemplo, agora que é Escorpião, o signo mais profundo, que vai mais para as profundezas do oceano, que é puro fogo da água. Imagina o tanto de emoção que vem e às vezes vem, não é para você não fazer nada, às vezes vem para te dar um impulso de tomar atitudes que você precisa tomar. Então, por exemplo, alguns casos reais que eu deixei aqui com nomes trocados, mas situações muito comuns. Tem uma aluna, ela tem uma aura manifestadora e ela disse, nossa, Paula, tem uma menina que me segue há anos. Ela nunca comenta nada com carinho, mas eu sinto uma energia estranha. Toda vez que eu vejo a foto dela, parece que ela tá sempre ali só me medindo. E eu perguntei para ela, o que que o seu corpo faz quando você vê o nome dela? E ela respondeu, meu peito ele fecha, meu estômago ele trava. E eu disse, então você já sabe. A manifestadora, ela não nasceu para explicar e nem para ser uma vitrine de quem está projetando alguma coisa pesada. Bloqueia com amor, mas bloqueia, ou enfim, quando eu falo bloqueia, sei lá, se ela para de seguir, ou sei lá, faz alguma coisa, para de visualizar as coisas, tira as visualizações, não sei, faz alguma coisa. E ela foi e fez. E naquela semana ela dormiu muito melhor do que há meses, ela conseguiu focar 100% nas coisas que ela estava fazendo, porque ela fechou uma portinha ali que ela não estava conseguindo naquele momento ignorar. Então, existem ferramentas digitais ou ferramentas da vida para você realmente usar quando for necessário, para você poder seguir. Então, tem uma outra aluna que ela é uma geradora e ela dizia muito que ela era muito drenada pela família. Então, ela vinha toda a sessão exausta.
Sempre depois dos encontros de domingo. Ela dizia, ai, eu amo demais a minha família, mas sempre eu saio de lá me sentindo errada, ou pesada, ou sugada. Sempre foi esse relacionamento mais tóxico. E eu falei, o sacral, ele acende perto ou ele murcha? E ela disse, ele murcha muito. Então eu falei, energia de gerador é gasolina viva. Se você passa por essa gasolina para quem só consome, mas não constrói nada com isso, você se esgota. E o que aconteceu? Ela começou a limitar o tempo dela, dizer mais não, se afastar de certas conversas. E quando não dava mais, ela começou realmente a se distanciar, criar um bloqueio. Um bloqueio. Agora eu não posso, agora eu não consigo. Criar os limites. Quando eu falo bloquear, é criar limite, bloquear a energia. O que é bloquear a energia? É criar limites. E a energia dela voltou. Lembrei dessa, essa é projetora. Ela uma vez disse para mim, ai, eu sinto que tem pessoas que só me procuram para sugar minha visão, meus conselhos, a minha leitura, mas eu morro de medo de criar esse limite e parecer uma pessoa ruim, desagradar. E daí eu perguntei, quando você se abandona, quando você deixa suas necessidades, sua verdade, sua energia, sua alma por último, você está tentando parecer boa para quem? O projetor, ele precisa de campo limpo para enxergar. E ela começou o quê? A bloquear, a criar limites com pessoas que só vinham reclamar. Filtrar quem tinha entrada na vida dela de graça, sabe? Aceitar que não é, a energia dela não é para todo mundo. E o brilho dela, a clareza dela, a intuição dela começou a ficar mais nítida, porque ela começou a filtrar. Ela mesma mandou mensagem esses dias. Ai, porque ela veio me pedir isso, aquilo, e eu senti que ela estava querendo isso. Falei assim, tá, mas por que você deu acesso, entendeu? Se você já sabe que é assim. Não é uma amiga, certo? É isso, aquilo. E daí ela começou a criar essas limitações, acesso à energia dela, e ela começou a se empoderar da força dela. Então, use esse criar limite, esse bloquear energia, como um ritual sagrado e não como um drama. Antes de fazer o movimento, coloca sempre a mão direita no coração, mão esquerda no abdômen, respira fundo 3 vezes. E quando você decidir tirar essa pessoa do seu caminho, você cria todo esse ritual mental, emocional no seu coração, de trazer as afirmações, eu encerro esse ciclo com amor, eu libero você do meu campo, eu libero a mim mesma de carregar isso, eu escolho paz. E depois você faz o movimento, cria o limite, bloqueia, enfim, faz o que você quiser. Sem raiva, sem teatro, sem indiretinha, é só uma limpeza. Essas semanas que a gente tem sentido essa intensidade, eu quero te dar uma visão por tipo para você se localizar melhor. Então, o manifestador, a aura manifestadora, sente tudo primeiro. Então, em semana pesada, fica mais irritável, sensível à invasão, com vontade de sumir, com pouca paciência, com necessidade de silêncio. E o recado para essa aura é diminuir explicações, silenciar mais, criar no próprio tempo, criar os limites, bloquear, remover, tirar, sem culpa nenhuma, honrar o não é não do corpo. O gerador, ele vai sentir mais frustração, então em semanas pesadas perde a graça, perde a vontade, fica sem entusiasmo, sente que tá carregando coisa demais. E o recado é o quê? Fazer o que o sacral gosta, o que o sacral adora, o que o sacral sente o tesão. Dizer não para o que te drena, não se obrigar a nada porque tem que limpar o círculo social de peso. O gerador manifestante pode ir para o caos essas semanas pesadas, quer fazer tudo e nada ao mesmo tempo, se dispersa, faz 1000 coisas pela metade, se culpa por não dar conta. E o recado é o quê? Escolher uma coisa de cada vez, seguir o prazer, mover o corpo, cortar pequenas fontes de drenagem, o que está drenando. O projetor pode sentir a amargura, então sente que não é visto, sente que não é reconhecido, sente que ninguém te escuta, sente que dá muito e recebe pouco. Então, o recado para você, projetor, é descansar mais, dormir mais, filtrar quem recebe sua energia. Não se explicar para quem não está pronto para ouvir. Lembra que você precisa ser convidado para falar, para aconselhar.
proteger o tempo, a visão, a aura. O refletor que sente o mundo inteiro pode ficar confuso, oscilar muito, se sentir vulnerável. Então, o recado é sempre mudar de ambiente, priorizar a natureza, diminuir a exposição, cortar pessoas e lugares barulhentos. E quais são as práticas que regulam o sistema nervoso? Algumas práticas que eu recomendo, as mais básicas, assim, que todo mundo pode fazer. Eu tenho até um meme desse, hein? Balaça na postura da criança por alguns minutos. Você já viu um meme na internet, uma pessoa no meio do supermercado, assim, no balaça na postura da criança e fala, ai, minha professora disse que quando eu precisar me regular, eu entro em balaça, né? Tipo isso. Quem mais? Uma flexão em pé, deixar o tronco cair, soltar a cabeça. Uma respiração alongando a exalação. Banho quente em silêncio, com aquelas gotinhas de óleo essencial no chão, sente aquele cheiro gostoso, faz um alto toque, se toca. Por isso que eu trago muito Tantra, esse lado mais chakra cardíaco do Tantra, de você se tocar, de você colocar um incenso, fazer um carinho gostoso em você lento, em câmera lenta, sabe? Se visualizar no seu videoclipe, sensualizar você com você, traz esse momento de prazer no banho. Caminhar sem celular, água morna com limão logo de manhã, voltar com o seu journaling, mas sem entrar em looping, escreve, fecha o caderno, falar menos dos problemas e mais de uma coisa boa que aconteceu no seu dia, desativar notificações de gente que te dispara ansiedade, não tenho porquê. Eu, na verdade, tenho todas as notificações do meu celular desativadas. Eu não sei quem me manda mensagem, eu não vejo das redes sociais, é tudo desativado no meu telefone. Para eu ver, eu preciso abrir o aplicativo para ver. Então, isso é uma coisa que me trouxe muita paz no coração. Também nos meus calendários, ter calendário digital no telefone, mas os meus calendários também físicos, de olhar no papel, parece que eu me sinto menos reativa quando eu vejo, menos ansiosa quando eu vejo que tá tudo ali no papel escrito. Eu gosto dessa atividade de escrever no calendário, de tentar fazer uma coisa de cada vez, isso também me ajuda, ao invés de ficar multitasking, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, isso me ajuda muito a regular o sistema nervoso. Respirar bastante antes de comer, ter mini pausas, colocar alarme no celular para mini pausas, uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite, de aparecer lá, hora de respirar. Então, sei lá, 10h15 da manhã até as 10h25, 10 minutos eu vou ficar respirando. Trazer esses momentos e sempre que lembrar, trazer essa mão no coração, respiração, beber água, se hidratar, sentir gratidão. Porque a gente está entrando também nessa energia incrível de Sagitário com Hanukkah, que é a energia da certeza, né? E a certeza não é ter todas as respostas. Certeza é, eu não sei como, mas eu sei que a luz não desperdiça dor. Eu não sei quando, mas eu sei que esse vazio está abrindo um espaço. Eu não sei quem, mas eu sei que pessoas alinhadas estão a caminho. Eu não sei de que jeito, mas eu sei que algo maior está nascendo. Então, essa energia de milagres que está chegando em Hanukkah, eu vou falar disso com vocês lá na comunidade do WhatsApp. Você pode achar o link lá na minha rede social do Instagram, Paoliael. Lá tem o link para você entrar, eu acho que eu vou deixar aqui também nos comentários. Hanukkah é a prova simbólica de que pouco óleo dura muito. Conta a história de que um pouquinho de óleo que era para durar um dia, durou 8, 9 dias. Então, significa que pouca luz pode fazer muita diferença e um pequeno sim interno é suficiente para virar uma chave. E Sagitário é o arqueiro, que mira em algo que ninguém está vendo ainda. Então, você não precisa ver o alvo inteiro, você só precisa sustentar essa visão interna. Então, meus amores, respira comigo mais uma vez, sente tudo que foi dito entrando devagar, deixa o seu corpo digerir, escute esse podcast mais vezes. Você não está em crise, às vezes o universo traz situações parecidas que você acha que já tinha curado dentro de você, mas é só uma oitava abaixo diferente, um lugar ainda mais profundo dentro de você que está curando, que está transmutando, a gente nunca está regredindo. Isso é uma coisa que eu quero que você
grave no seu coração, porque uma vez, numa transição que eu tava, eu recebi mensagem de uma terapeuta minha que falou: não, sim, você regrediu mesmo, porque você foi em tal lugar, e você fez tal retiro, e você andou com tal pessoas, e tal coisa aconteceu com você, provavelmente porque você realmente regrediu. E eu lembro que eu senti uma culpa absurda, eu carreguei aquilo por muito tempo. E por isso que eu falo para vocês, tomem cuidado com quem vocês fazem, qualquer tipo de terapia, com qualquer tipo de... Ainda mais agora que está na moda, terapia holística, às vezes a pessoa nem tem formação direito, fez um cursinho de um fim de semana e já acha que é reikiana, que já acha que é não sei o quê, e cobre as coisas, às vezes, num valor de banana ali. De verdade, presta muita atenção com quem vocês estão dividindo as coisas de vocês, porque se você está no momento vulnerável, a pessoa pode influenciar a sua vida num lugar muito trevas. E isso aconteceu comigo. Eu lembro que eu fiquei carregando uma culpa por muito tempo e me vitimizando e colocando culpa em pessoas que foram incríveis no meu processo de evolução, pessoas que eu sou muito grata hoje e que se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu nunca teria feito crítica a essas pessoas no sentido de me sentir vítima. Ah, a pessoa fez isso comigo, não sei o quê. Eu já caí nesse vitimismo várias vezes. Mas a verdade que a Cabala ensina é que Deus, ele já planeja esses encontros. Esses encontros são sincrônicos. Às vezes são contratos kármicos de alma que você tem que passar por uma situação difícil com certas pessoas para você evoluir. E que se não fosse aquela tensão ou aquele tombo na vida com aquela tal pessoa, você nunca teria evoluído onde você está. Então, como que você consegue sentir muita gratidão? Não tem essa de ficar o tempo todo apontando o dedo lá para fora, porque foi Deus, foi o universo que trouxe aquela situação, aquela pessoa, para você crescer e estar onde você está hoje. Então, lembra que você não está em crise, você está em transição, você não está fracassando, você está mudando de pele. Você não está perdido, você está sendo chamado para o nível mais alto de você mesmo. E essas sensações de peso, de dúvida, de falta, esse impulso de bloquear a gente, de tirar pessoas da sua vida, de limpar o seu campo, de reorganizar a vida, tudo faz parte dessa preparação para a Semana de Milagres. Para essa temporada de Sagitário, para o mês de Hanukkah, para uma fase em que a luz age além da lógica. E se esse episódio fez sentido para você, tocou seu coração de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser uma amiga, pode ser um amigo, alguém da família, alguém que você sabe que está num momento pesado e não está entendendo o porquê. E eu quero te fazer 2 convites antes de encerrar essa conversa. Primeiro, prática de yoga gratuita comigo no dia 22 de novembro em São José dos Campos, às 10 horas da manhã, lá no Shopping Vale Sul, no Espaço Gourmet, em frente ao boliche, na parte de baixo. Se você ir para o estacionamento do subsolo, lá da entrada, acho que G, não tem link de inscrição, é só você chegar. Em breve a gente vai fazer uma divulgação oficial. Leva o seu tapetinho, chama suas amigas, amigo, família. Vai ser uma prática para limpar o campo, para acalmar o sistema nervoso, para abrir esse espaço para a luz, para ancorar essa energia de milagres que está chegando. E quando a gente faz isso em egrégora, a energia é muito mais forte. Lembra que a intenção é tudo. E se ao longo desse episódio você sentiu, nossa, eu preciso que a Paola caminhe comigo por de mais pertinho, eu tenho pouquíssimas vagas ainda esse ano de mentoria individual. Logo eu vou fechar essa agenda para esse ano. Então, a mentoria, a gente mergulha na sua história, nas suas sombras, no seu ticum, correção de alma pela sabedoria cabalística. A gente vê o seu mapa, o seu corpo, os seus padrões. A gente traz todos, vê quais são os seus dons, a gente olha para fundo nessas ferramentas de autoconhecimento, de Human Design, a sua energia, as suas crenças, seus contratos de alma, e junto a gente desenha um caminho de cura e expansão, alinhado com quem você realmente é, ensinando você a ter autonomia para confiar na sua intenção, para que você também não fique dependente de mim para o resto da vida. Porque eu quero que você crie essa autonomia, passe por esse processo para que você ande sozinho, que você confie e banque em quem você é, que você consiga sentir frequência, essa frequência que... Lembra que com inteligência artificial não vai dar mais para saber o que é real, o que não é, em rede social, em tela, em vídeos, em televisão, não dá mais. A gente vai ter que captar por frequência, desenvolver
essa sutilização do corpo, sutilizar o corpo para entender o que é a frequência do que está sendo mostrado para mim. E é isso que eu quero que vocês aprendam. Então, se você sentiu o chamado, me manda uma mensagem, vai ser um prazer e uma honra te guiar nessa jornada. Também estarei nos estúdios de yoga aqui da cidade, dando aula de yoga presencial, dou aula de yoga também em particular. Também tem práticas de yoga online, mas eu sempre gosto muito desse do presencial. Eu dou aula na Blue Fit em São José dos Campos e também no estúdio de Hot Yoga Vidya, daqui de São José dos Campos nesse momento, mas também estou aberta a dar aulão em São Paulo, em outras cidades, fazer essas parcerias, esses encontros para expandir ainda mais toda essa sabedoria com essa metodologia do Alma Flow, que é o meu estilo de yoga. Essa metodologia que eu estou desenvolvendo, em breve vai ter formação também para quem quiser se especializar nesse tipo de yoga que eu trago, com toda essa sabedoria. E é isso, meus amores, até o próximo episódio, um grande beijo. Gratidão, amo vocês.